E aí pessoal, eu sou o Cássio e hoje a gente vai conversar sobre as distribuições Linux, principalmente sobre aquelas que são as melhores distribuições Linux, aquelas que mais se destacaram nos últimos anos e também algumas das mais usadas. Você sabe quais são elas? Então, para quem está me conhecendo agora, eu sou o Cássio Augusto, criador do site ninjadolinux.com.br. Eu uso Linux há mais de 17 anos e já vi muitas distribuições Linux surgirem, ficarem populares e acabarem. E eu também usei algumas das distros que continuam fortes desde o início e nesse vídeo você vai saber quais são elas. Então, começando, quando eu comecei, não existiam muitas das distribuições Linux que nós conhecemos agora e que são populares hoje, como Ubuntu, Mint. Então vamos agora falar sobre as 12 melhores distribuições Linux. Então já vai se inscrevendo aí no meu canal e se você ainda não está inscrito ou se você já se inscreveu, vê se o YouTube não tirou a sua inscrição e vamos lá. Começando pela última, em 12º lugar, a distribuição Mageia, ocupando o lugar que seria antigamente da distribuição Mandriva. Mageia é uma distribuição francesa criada por ex-colaboradores da Mandriva que criaram uma organização sem fins lucrativos após a falência da empresa. Na verdade, após uma série de demissões que ocorreram antes da falência. Em 11º lugar, Gentoo. O principal diferencial dessa distro é o fato de os seus pacotes não serem pré-compilados. Todos os pacotes são compilados para o hardware do sistema, obtendo assim a maior velocidade, a maior performance possível, ou seja, maior performance do que em outras distros. É uma distribuição voltada apenas para usuários avançados. Em 10º lugar, Fedora. Apesar de não ser tão fácil de usar quanto as distribuições fáceis como Ubuntu e Mint, Fedora é uma distribuição relativamente fácil de usar, mas os iniciantes podem ter alguma dificuldade. Então, de qualquer forma, Fedora é uma ótima distribuição e é patrocinada pela Red Hat. E em 9º lugar, o Arch Linux. Arch Linux é uma distribuição do tipo Rolling Release, minimalista e otimizada para o processador i686. O seu gerenciador de pacotes é o Pacman. E é uma distribuição difícil de ser instalada por usuários iniciantes e intermediários, e é muito boa para quem está aprendendo, para quem quer trabalhar na área e aprender mais. Então, em 8º lugar, Manjaro. Manjaro é uma das melhores distros para quem gosta de jogos de computador. A distribuição Manjaro é uma distribuição Linux fácil de usar, baseada no Arch Linux, e é uma distribuição Linux, o Arch Linux no caso, é uma distribuição bem complexa, usada por usuários experientes e com alto conhecimento. E isso faz o Manjaro se tornar uma distro segura. Manjaro já vem com a Steam pré-instalada e faz toda a verificação de hardware durante o processo de instalação. Então, dessa forma, você já começa a usar o Manjaro Linux com todos os drivers instalados. E, inclusive, um grande ponto positivo dessa distribuição é que ela já possui diversos drivers da AMD e da NVIDIA pré-instalados, facilitando assim a compatibilidade com sua placa de vídeo. E outro ponto bastante positivo da distribuição Manjaro Linux é que é muito fácil trocar de kernel. Assim, caso você queira usar um kernel que ofereça mais compatibilidade com o seu hardware, é muito mais fácil realizar a troca. A comunidade do Manjaro também é bem ativa e com fóruns bem movimentados e com bastante documentação positiva. Em 7º lugar, Kali Linux. Anteriormente chamada de Backtrack, Kali é uma distribuição usada é uma das mais usadas entre as distribuições focadas na área de segurança da informação, na área de segurança de redes. Kali Linux é uma distribuição que vem com dezenas de ferramentas para testes de penetração, também conhecido como Pentest ou segurança ofensiva, que são testes feitos por profissionais da área de segurança de redes para simular ataques como se fossem hackers, com o objetivo de analisar a segurança de sistemas e redes de computadores e encontrar falhas e vulnerabilidades potenciais ou já existentes e assim tratar medidas de correção e de proteção contra essas falhas. Já pensou em aprender como fazer um pentest e iniciar a sua carreira na área de segurança, sendo pago para encontrar e corrigir falhas nos sistemas das empresas? Se você quiser saber mais sobre isso, vê o link aqui embaixo que eu deixei na descrição do vídeo. E em 6º lugar, CentOS.
CentOS é uma distribuição construída usando o mesmo código do Red Hat Enterprise Linux, mas é gratuita, não possui os logotipos oficiais da Red Hat e também não possui suporte da empresa. O CentOS é a maneira de obter os benefícios do Red Hat sem gastar uma única moeda. Ou seja, em outras palavras, o CentOS é um Red Hat Enterprise Linux suportado pela comunidade com o seu binário compatível com Red Hat. E seus repositórios possuem todo o software testado e você pode usá-lo como seu servidor ou como uma estação de trabalho. Você pode utilizar em produção com a confiabilidade que você teria do Red Hat, já que o sistema é idêntico. É como se fosse uma versão gratuita do Red Hat e é muito bom para utilizar em servidores. Em quinto lugar, a distribuição Slackware, que foi criada em 1993 por Patrick Volkerding, é uma das distribuições mais antigas ainda em atividade e o foco dessa distribuição é a simplicidade e estabilidade. O seu objetivo é manter-se fiel ao padrão Unix-like. Muitas das configurações que você pode fazer no sistema, elas são feitas diretamente nos arquivos de configuração com poucos scripts para automatizar processos e facilitar a configuração, rejeitando ferramentas de configuração que escondam o real funcionamento do sistema. Então, é uma distribuição muito boa para quem quer aprender mais. Essa foi a primeira distribuição Linux que eu instalei no meu computador. Na verdade, foi o ZipSlack, que é uma versão reduzida do Slackware que não tinha nem interface gráfica. Então foi difícil, mas eu aprendi bastante com essa distribuição. Essa definitivamente não é uma distribuição voltada para iniciantes, mas é ótima para quem quer aprender mais a fundo sobre Linux e sobre sistemas Unix em geral. Então, em quarto lugar, o Red Hat Enterprise Linux. Red Hat é uma distribuição Linux corporativa, ou seja, voltada para empresas, e é muito utilizada em servidores e em data centers. É uma das mais utilizadas nesse nicho corporativo. É desenvolvido pela empresa chamada Red Hat, que hoje faz parte da IBM. A Red Hat foi comprada por 34 bilhões de dólares pela IBM. E o principal produto da Red Hat antigamente costumava ser o Red Hat Linux, que era vendido para uso privado e para as empresas. Porém, em 2004, a Red Hat iniciou a separação dos mercados. E com a criação do Red Hat Enterprise Linux, a Red Hat começou a concentrar os seus esforços no mercado das empresas, que eles viram como mais rentável, e após a versão 9 acabou com o desenvolvimento da versão de uso pessoal, e o ambiente desktop, no caso, foi substituído pelo Fedora Linux, que é uma distribuição cuja atualização é mais rápida por ser aberta com o envolvimento da comunidade. E existem várias redistribuições do Red Hat Enterprise Linux sem os recursos registrados da empresa, como marca, logotipos, como a distribuição CentOS, entre outras. Então, originalmente, o produto da Red Hat, da empresa Red Hat, conhecido na época por Red Hat Linux, ele era disponibilizado livremente na internet para quem quisesse usufruí-lo, e enquanto o Red Hat obtinha renda de suporte. E a Red Hat procedeu para dividir a sua linha de produtos entre o Red Hat Enterprise Linux, que foi desenhada para ser estável e com suporte de longo prazo para usuários empresariais, e a outra parte o Fedora, como um projeto de distribuição livre, distribuído pela comunidade e patrocinado pela Red Hat. Ou seja, o Red Hat Enterprise Linux é completamente baseado em software livre e aberto, e a Red Hat torna o código-fonte disponível para a sua distribuição para qualquer pessoa. Dessa forma, vários grupos compilaram suas próprias distribuições a partir dos códigos do Red Hat Enterprise Linux, como o CentOS no caso, entre outras. E se você quer aprender a administrar servidores Linux, tirar uma certificação LPI ou até mesmo a certificação da Red Hat, e quem sabe iniciar uma carreira na área, olha o link que eu deixei aqui na descrição. Inclusive eu já trabalhei mais de 8 anos na área, administrando redes e servidores Linux. Então o que eu vou recomendar aqui é o que vai realmente alavancar a sua carreira. Em terceiro lugar, Linux Mint é uma das melhores distribuições para iniciantes. É uma das que eu recomendo para usuários que estão começando agora no Linux, e é também considerada uma das distribuições mais fáceis de usar por grande parte dos usuários, e já vem com todos os códecs não livres instalados, ou seja, assim você pode ouvir áudio MP3 sem precisar fazer mais nada. Já no Ubuntu, por exemplo, você precisa instalar esses códecs
através do pacote Ubuntu Restrict Extras, que você pode baixar durante a instalação. O Linux Mint é baseado no próprio Ubuntu, mas sofreu algumas alterações para ser mais amigável para quem está usando Linux pela primeira vez na vida e está começando agora. O Linux Mint está entre os mais baixados de acordo com o ranking do DistroWatch. O Linux Mint é mais leve do que o Ubuntu, sendo assim, caso você tenha um computador desktop ou notebook que não seja tão potente, o Linux Mint vai rodar tranquilamente, diferente da versão principal do Ubuntu, que é um pouco pesado. O ambiente de trabalho é o Cinnamon ao invés do GNOME, e o Cinnamon tem um visual que lembra bastante o Windows, com a mesma disposição de menus, facilidade de uso semelhante, janelas e layout semelhantes. Por isso, se você instalar o Linux Mint, não vai estranhar tanto e nem ficará perdido, sem falar que a interface Cinnamon é bastante personalizável e lembra bastante o Windows. Em segundo lugar, Debian, a distribuição mais estável e segura. Debian é uma das distribuições mais antigas e mais estáveis, e muitas distribuições Linux têm o Debian como base. No Debian, cada pacote passa por inúmeros testes até ser considerado estável, e o Debian possui duas versões, a versão chamada de Stable e a versão Testing. A versão Stable, como fica claro pelo nome, é a versão considerada estável, ela já foi amplamente testada e é bem segura para os usuários. E a versão Testing, por sua vez, é a versão instável para testes, mas na prática, a versão Testing do Debian é muito mais estável do que muitas distribuições Linux. Algumas pessoas que estão começando a utilizar o Debian podem considerar o Debian uma distribuição complexa demais para iniciantes. Mas o Debian é perfeito para ser utilizado tanto em servidores quanto por usuários finais, desde que estes usuários tenham um grande conhecimento na plataforma. A comunidade do Debian é bem ativa e é uma comunidade formada principalmente por programadores, e a comunidade do Debian, a própria comunidade do Debian, que cuida do desenvolvimento desse sistema operacional. A versão de testes é bem atualizada, em relação ao Stable, no caso, com diversos pacotes, sem falar na qualidade e na estabilidade dessa versão. E a variável Stable não é tão atualizada assim, não é atualizada com tanta frequência. Debian é indicado para usuários mais avançados e desenvolvedores. Em primeiro lugar, Ubuntu, a distribuição mais popular. Nenhuma distribuição Linux teve tanto sucesso e penetração no mercado quanto a distribuição Ubuntu, que foi desenvolvido pela Canonical, criado em 2004 pelo sul-africano Mark Shuttleworth. A distribuição Ubuntu é atualizada sempre nos meses de outubro e de abril. Ubuntu é, sem dúvida nenhuma, a distribuição Linux mais usada e também a distribuição com maior influência devido ao fato de ser uma das distribuições mais amigáveis e mais fáceis de instalar e de usar, e também é a distribuição mais fácil de se instalar programas e de se obter ajuda para resolver problemas. O Ubuntu também é um sistema que roda muito bem em computadores e notebooks mais atuais, com os hardwares mais novos, mais potentes. Se não for o seu caso, você pode tentar algumas das variantes mais leves do Ubuntu, como o Xubuntu, o Lubuntu ou o Ubuntu Mate. Se você já leu alguma coisa sobre o sistema Linux, com certeza já se deparou com o Ubuntu alguma vez. Ele é baseado na estrutura do Debian e, de forma padrão, usa a interface GNOME. Então, se você gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreva no meu canal clicando em se inscrever, deixe seu comentário aqui embaixo e dá o joinha dizendo o que você achou. Então, falando mais sobre esse vídeo, para criar essa lista eu não considerei apenas a quantidade de usuários dessas distros, mas também o tempo de existência das distribuições, a evolução de cada uma delas ao longo do tempo, o histórico de todas elas e a influência que essas distribuições Linux têm, e também os diferenciais de cada uma dessas distribuições Linux. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, dá o joinha, se inscreva no canal, clicando em se inscrever, mesmo se você já se inscreveu antes. Verifica aqui se o YouTube já nunca tirou a sua inscrição. Vê aí se você está inscrito e clique em se inscrever, que vai ajudar bastante. E é isso aí, e até o próximo vídeo.